Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui em nosso canal. Hoje iremos tratar de dor oncológica, avaliação e tratamento. É um tema bem recorrente, bem habitual aí na prática clínica do enfermeiro, tanto aquele que trabalha na emergência, aquele que trabalha na enfermaria oncológica, né? E aquele nosso querido enfermeiro intensivista. Conhecer os aspectos da dor oncológica, fisiopatologia, saber abordar o paciente, né, e traçar um bom plano de cuidados é essencial aí na nossa prática. Então, agradeço o espaço, né, espero que gostem, espero que acompanhem. Eu sou o professor Francisco Carlos Costa Magalhães, eu sou docente na Universidade Federal do Maranhão e sou mestre em Ciências da Saúde. Eu vou ligar aqui a minha ponteira, tá, para a gente poder trabalhar melhor. E aqui a gente faz a contextualização da dor de modo geral, né? E aí a gente faz a definição. A dor pode ser definida de várias formas, sendo habitualmente descrita como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tecidual real ou potencial, ou descrita em função de tal lesão. A dor pode ocorrer sem lesão tecidual real e a sua intensidade pode não se relacionar com a gravidade da lesão observada. E como é que a dor se classifica genericamente? A dor pode ser classificada de acordo com vários critérios. A sua classificação segundo a patogênese e duração tem importância na orientação terapêutica. E aí a gente começa a relacionar aqui as classificações quanto à patogenicidade, né? A gente pode ter a dor nociceptiva, a dor neuropática, a dor psicossomática. A gente pode classificar com relação à duração, que pode ser aguda ou crônica. A gente pode classificar segundo o local de origem, né? E quanto à causa, pode ser oncológica, ela pode ser traumática e ela pode ser uma dor de pós-operatório. No que diz respeito à patogênese, a dor ela pode ser classificada como nociceptiva, como eu já falei há pouco, neuropática e psicossomática. A nociceptiva, né, ela ainda se ramifica um pouco mais, ela pode ser somática ou visceral. A neuropática, né, relacionada a nervos periféricos, a sistema nervoso central e a raiz nervosa, né. A dor nociceptiva ela consiste no protótipo da dor aguda, em que a lesão tecidual estimula diretamente os receptores da dor, de acordo com o local de origem. Pode ser somática ou visceral, como eu já havia comentado. A dor somática habitualmente é descrita como uma picada ou aperto, podendo ser superficial nas estruturas da pele ou profunda, podendo alcançar inclusive os ossos. Já a dor visceral é habitualmente de difícil localização, frequentemente acompanhada por reações autonômicas, podendo ainda ser irradiada. E aí se justifica a dificuldade, né, de localizá-la. A dor somática responde habitualmente bem aos analgésicos. Com relação à dor neuropática, né, ela resulta de lesão de fibras nervosas e o impulso doloroso origina-se nas vias nervosas em vez de nas terminações nervosas, em vez de iniciar nos receptores. É projetada para a área de inervação do respectivo nervo. Frequentemente tratada com analgésicos ou adjuvantes, né? Por exemplo, os antidepressivos, os anticonvulsivantes, sendo os opioides também utilizados, mas habitualmente menos eficazes. A gente vai destrinchar mais à frente, né, a dor neuropática aí no paciente oncológico. No que diz respeito à duração, a dor pode ser classificada como aguda ou crônica, como eu já havia comentado. Né? A aguda ela resulta de lesão externa ou interna, geralmente de fácil localização, funcionando como advertência ou proteção relativa a um estímulo nocivo, por exemplo, né, uma queimadura, né, um exemplo genérico. A intensidade da dor correlaciona-se com o estímulo desencadeante. Com relação à dor crônica, né, ela tem duração superior a 6 meses,
sendo considerada por si só como uma doença. Deixou de ter uma função protetora e a sua intensidade não está relacionada com o estímulo causal. Distingue-se ainda da dor aguda por ser associada a alterações de personalidade, estilo de vida e da capacidade funcional do indivíduo. A dor eruptiva é definida como uma exacerbação transitória da dor crônica, que é algo que a gente vai comentar mais à frente também. E aí a gente começa a falar de fisiologia da dor. Lembrando que eu ainda estou falando de dor de maneira genérica, tá? Eu estou fazendo um resgate ainda do que é a dor, das definições, das classificações e agora da fisiopatologia. Daqui a pouco a gente vai entrar de maneira mais específica na dor oncológica. Aqui eu trago uma representação gráfica, né, de como se dá o gatilho da dor, né, os aspectos anatômicos, né, da onde parte o estímulo nocivo, né? Aqui a gente tem a cabeça do pâncreas, né? A gente tem um intestino delgado aqui que abraça, na verdade, a cabeça do pâncreas, né? E aí a gente tem um estímulo nocivo e aí toda a transmissão aqui, tá? Do impulso, né? E aí o retorno, né, pela via eferente da resposta, ok? A estimulação dos nociceptores leva à transmissão desse sinal ao corno dorsal da medula através das fibras aferentes, tá? Essa informação é desviada para neurônios motores, suscitando uma resposta reflexa, como seja o retirar a mão antes da percepção consciente da dor provocada por um determinado estímulo. O impulso nervoso, né, gente, ele é transmitido a estruturas supraespinhais, como a gente consegue perceber, chegando ao córtex cerebral, onde é percebido como dor. Existem ainda reflexos supraespinhais que ativam o sistema nervoso simpático, com o aumento da frequência cardíaca e respiratória, e liberação periférica de catecolaminas. Os nociceptores são terminações de fibras nervosas AD e C. AD, a delta, tá? Que daqui a pouco a gente vai avançar e eu vou explicar mais a fundo. Existindo em grande número na pele, músculos, periósteo, cápsulas de órgãos internos e paredes de vasos e órgãos ocos. São sensíveis a estímulos mecânicos, térmicos e químicos, sendo na sua maioria polimodais, ou seja, respondem a vários estímulos, havendo alguns unimodais. E aí a gente tem a representação das fibras A delta, né? Percebam a relação de velocidade de transmissão com relação às fibras C, né? A gente tem aqui também uma representação da neurofisiologia, uma terminação, uma fibra AD, né, e uma fibra C. Percebam a característica dela, né, e a representação de forma de onda, né, relativizando a delta como dor rápida, né, como um impulso mais rápido, 30 km por hora, né, com relação à fibra C, né, que a gente tem a percepção de dor lenta, né, conduzem um impulso a uma velocidade de 4 km por hora. Né, percebam aqui a característica de cada uma, né, e agora que a gente vai discutir. A transmissão do impulso nervoso é feita a partir dos nociceptores pelas fibras AD, como eu já falei, né, e C. As fibras AD, representadas aqui nas duas figuras, são mielinizadas, de condução rápida, responsáveis pela condução da dor aguda e pelo reflexo de fuga. As fibras C não são mielinizadas, como a gente consegue perceber. São de condução lenta e responsáveis pela dor tipo moinha. Então, de início a gente já consegue perceber as relações de dor rápida e dor lenta, processos de condução, né, e do porquê de cada especialidade de cada fibra nervosa. Novamente um quadro aqui do tipos de fibras nervosas.
a alfa e beta, a gama, a delta, que é a gente está nos referindo relativo à dor, toque e temperatura, né? E a onda C, que também é a dor pós-ganglionar simpática. Então a gente percebe aqui a condução metro por segundo, né? A gente percebe que evidentemente a onda AD, a delta, ela é mais eficiente na condução do estímulo nervoso. E aí, com relação à dor oncológica, né? Estima-se que 35 a 45% dos doentes oncológicos sentem dor à data do diagnóstico ou numa fase precoce da doença, que cerca de 70% representam dor na fase avançada e que quase todos têm dor na fase terminal. Olha como a dor está intimamente relacionada, né, com neoplasia, né, com aparecimento de neoplasia nesse paciente. No doente oncológico, a dor está relacionada com a neoplasia em 60 a 90% dos casos, invasão ou compressão de estruturas, né, que são as condições que levam ao aparecimento da dor. Em 5 a 20% dos casos está relacionado com o tratamento, seja rádio, fibrose, neuropatia pós-quimioterapia ou pós-operatório, paciente que foi submetido à cirurgia. E em 3 a 10% a dor não tem relação com a doença neoplásica. A dor tem grande impacto no doente oncológico, significando agravamento do prognóstico ou morte próxima, diminuição da autonomia, diminuição do bem-estar e qualidade de vida, a ameaça de aumento do sofrimento físico e desafio à dignidade. Então, olha como está relacionada, né? Então, avaliar a dor, estudar os processos fisiopatológicos da dor, né? Valorizar o que o paciente nos diz, né? E intervir de maneira global é muito importante aqui na prática do enfermeiro, né? A gente só vai conseguir traçar nosso plano de cuidados se a gente exatamente souber o que o paciente está sentindo, né? E se evidentemente a gente valorizar aquela história, né, que ele está nos contando. Com relação à abordagem do paciente com dor, paciente oncológico, antes de iniciar o tratamento, deve ser feita uma avaliação global do doente e da dor, incluindo a caracterização rigorosa desta, interferência da mesma nas atividades de vida diária e relações interpessoais e ainda a história farmacológica. Relativamente à caracterização da dor, é essencial determinar o seguinte, aí a gente tem, né, algumas caracterizações que a gente precisa implementar na nossa avaliação desse paciente oncológico. A localização da dor, evidentemente, a intensidade, aí a gente vai lançar a mão de algumas estratégias, né, que daqui a pouco eu vou comentar. O tipo da dor, se é somática, se é visceral, se é neuropática. Então cada característica, como eu já havia citado, né, a gente tem que fazer as correlações, o início da dor, a duração, a variação, se ela é diurna, fatores que aliviam e fatores que agravam a dor oncológica, interferências nas atividades de vida diária, até quando essa dor interfere, né, até quando o paciente suporta essa dor, a etiologia relacionada ou não com a neoplasia e a sintomatologia acompanhante, né, o que além da dor, né, o paciente sente diante do quadro álgico. E em presença de dor, além de avaliar a intensidade da dor, é necessário determinar o mecanismo fisiopatológico subjacente, por exemplo, nociceptivo ou neuropático, né, para que sejam definidas as opções de tratamento mais adequadas. A dor intensa não controlada torna-se uma emergência médica e requer intervenção rápida. Emergências oncológicas como fratura óssea ou iminência de fratura óssea em ossos que suportam peso, metaneuroaxiais com ameaça de lesão neural, infecção e obstrução ou perfuração de vísceras causando dor abdominal aguda requerem atenção imediata. Então a gente faz aqui uma
a gente faz aqui umas relações do que pode ser mais emergenciado ali quando o paciente está nos referindo dor, né, e ele tem histórico de neoplasia. De modo geral, todos os pacientes devem ser examinados e questionados quanto à presença da dor a cada consulta. A intensidade da dor deve ser quantificada e o tipo da dor caracterizado sempre que possível. Reavaliações devem ser feitas sempre que uma nova dor aparece e rotineiramente em caso de dor persistente. A avaliação da dor deve incluir intensidade, características físicas, ritmo e fatores desencadeantes, bem como fatores de alívio, como eu já havia explicado. Os objetivos do controle da dor incluem maior sensação de conforto ao paciente, melhor capacidade de desempenho para as funções cotidianas, né? Então é isso que a gente busca, na verdade, quando a gente está avaliando, né, e pensando lá na frente o que a gente vai utilizar, o que a gente vai lançar a mão para ajudar esse paciente a minimizar o quadro álgico. E aí aqui a gente tem a representação de algumas, né, com alguns questionários que a gente implementa lá na avaliação da dor do paciente, né? Aqui eu vou apresentar cada um daqui a pouco, né, mas a gente se concentra aqui na avaliação da dor, né? Decisões clínicas apropriadas requerem avaliação abrangente do quadro doloroso. Localização, como eu já havia comentado, intensidade, frequência, características distintivas, fatores de piora e de alívio, experiências vividas como consequência da dor, tratamento atualmente utilizado e resposta a tratamentos anteriores. É importante avaliar a dor além da intensidade e entendê-la dentro de um determinado contexto. E aí a gente implementa lá na nossa prática clínica, né, algumas ferramentas de avaliação, tanto do impacto, né, e sofrimento desencadeado pela dor, como da própria intensidade dessa, né? Então a gente tem um formulário de avaliação de dor. Aqui a gente tem um questionário para o diagnóstico da dor neuropática, né? E as próprias escalas: escala visual numérica, escala visual analógica, escala de faces, né? E aí a gente vai fazer a adequação, né, de acordo com a faixa etária do nosso paciente. Quando a gente está trabalhando lá no âmbito pediátrico, essas tabelas elas mudam um pouco, mas evidentemente o sentido, o produto, né, da minha avaliação assume o mesmo sentido. Uma vez definida a fisiopatologia subjacente, tratamento específico deve ser iniciado. Não é raro que pacientes oncológicos apresentem quadros de dor mista, em que estão presentes tanto o componente nociceptivo quanto o neuropático. Em situações de dor nociceptiva, são utilizados agentes anti-inflamatórios não esteroides, nossos ANs, diclofenac, ibuprofeno, por exemplo. E os adjuvantes, que a gente vai comentar lá na frente, que são os anticonvulsivantes, os antidepressivos, os anestésicos tópicos e etc., associados a opioides fracos, como codeína, o tramadol ou os fortes, né, como a hidromorfona, a metadona, a morfina, a oxicodona, né. Para situações de dor neuropática, os anticonvulsivantes, antidepressivos, antipsicóticos, ansiolíticos têm papel fundamental e são comumente utilizados. Os opioides também devem ser utilizados para o tratamento de dor neuropática, sendo, portanto, considerados analgésicos de amplo espectro. Em situações de dor moderada, normalmente são utilizados opioides mais fracos, por exemplo, codeína e o tramadol. Então a gente percebe que há uma escada de tratamento, né? À medida que o paciente vai nos referindo o quão de intensa está a sua dor, a proposta medicamentosa, a proposta farmacológica, né, é que se inicie pelas medicações de menor impacto,
até as medicações, né, que produzam maior resposta aí frente ao quadro álgico. E aí a gente entra lá na seleção de analgésicos, né, gente? Com relação aos opioides de longa duração, estão atualmente aprovados no Brasil 5 analgésicos: o tramadol, já havia comentado, a oxicodona, a morfina, o fentanil e a buprenorfina. A buprenorfina e o fentanil estão disponíveis em formulações transdérmicas, sendo que a buprenorfina pode ser iniciada em pacientes virgens de opioides e o fenta apenas em pacientes experimentados, pacientes que já vêm fazendo tratamento. Enquanto o tramadol, a oxicodona e a morfina são em geral usados como formulações orais. Tramadol e morfina também são amplamente utilizados nas formulações injetáveis, principalmente aí, né, nas emergências, né, os pacientes ou pacientes que já têm dor crônica, né, eles já fazem essas formulações aí por meio endovenoso. Deve-se dar sempre preferência ao tratamento mais simples e menos invasivo. De modo geral, medicações orais são preferíveis e formulações transdérmicas e parentais. Qualquer que seja o opioide selecionado, é sempre necessário administração regular do medicamento, 24 horas por dia, para que sejam atingidos níveis plasmáticos adequados. Ao iniciar o tratamento, deve-se dar preferência à medicação de liberação imediata para a titulação e posteriormente passar para medicações de longa duração, com doses suplementares de medicação de liberação imediata, quando ocorrerem episódios irruptivos de dor, episódios agudos, quando a gente tem agudização do quadro. O uso de medicações adjuvantes frequentemente é necessário para melhor controle da dor. A atenção cuidadosa às comorbidades e interações farmacológicas costuma prevenir eventos adversos subsequentes, interações doença-medicamento ou medicamento, quando evidentemente os fármacos produzem algum tipo de resposta, maximizando ou minimizando a ação do outro. O sucesso do tratamento da dor relacionada ao câncer requer não apenas que os pacientes e seus familiares tenham ciência dos medicamentos prescritos, mas que compreendam os objetivos do tratamento, a necessidade e a aderência ao tratamento e de uma boa comunicação com a equipe de saúde. Este processo, na verdade, gente, exige profissionais que esclareçam e desfaçam muitos mitos sobre dependência e medo de eventos adversos tóxicos, né, e que quem aí atua na prática clínica sabe que a gente ainda tem, né, esse gatilho cultural, né, que faz com que as pessoas elas tenham medo, na verdade, de fazer uso dessas medicações, desses opioides mais fortes. Os profissionais de saúde devem reavaliar os pacientes continuadamente, devem estar disponíveis e acessíveis para atender chamadas e responder perguntas e desenvolver programas de tratamento que sejam simples e fáceis de seguir. Lembrando sempre, paciente com neoplasia é um paciente crônico, então evidentemente, né, para a gente ter uma resposta satisfatória do tratamento, ele precisa participar, ele precisa conhecer. Os eventos adversos devem ser tratados de maneira proativa, sempre que possível. Um grande exemplo, por exemplo, é iniciar laxativos sempre que prescrever opioide, né? A gente sabe que uma das condições do uso crônico do opioide é a constipação. A utilização de tratamentos não farmacológicos, por exemplo, acompanhamento psicológico, fisioterapia, dentre outros, deve sempre ser considerada pelas equipes de saúde. E aí a gente começa a falar de conversão de opioides. A gente começa a falar agora, a gente começa a entrar mais aí
nesse plano terapêutico que evidentemente o enfermeiro precisa conhecer, né? Porque afinal de contas somos nós que administramos e a gente tem que entender como é que dá esse processo no paciente. Variações individuais podem explicar por que alguns pacientes apresentam maior alívio da dor com um determinado opioide do que com outro. Daí a necessidade de realizar rodízios e converter os analgésicos em proporções equianalgésicas, né? Para converter um opioide para outro, o primeiro passo é determinar a dose diária total do opioide em uso, levando-se em conta tanto a medicação de longa duração utilizada como base, quanto todas as doses de medicação de resgate utilizadas nas 24 horas anteriores. Olha o nosso trabalho aí, gente. A dose diária total da nova medicação pode ser calculada usando-se uma tabela ou um mapa de conversão equianalgésica, né? Então aqui está as medicações que normalmente se usa na prática clínica, né? Na clínica oncológica, né? Morfina, codeína, ofenta, oxicodona, ultramal, tá? E as relações endovenosa, via oral e transdérmica, né? O fentanil aqui transdérmico. E aí a gente começa a falar de modos mais específicos dessa conversão de opioides, né? A gente vai falar da conversão de morfina para oxicodona, que a gente apresenta alguns quadros, né, de cálculo de dose. Para a gente aqui na enfermagem é muito importante conhecer as relações de conversão, as equivalências, tá bom? Então é importante que a gente conheça, né? E até tem essas colas aí dentro do jaleco para ajudar a gente aí no dia a dia nas enfermarias. Então vamos lá. Com relação à conversão de morfina para oxicodona, existem diferenças consideráveis entre morfina e oxicodona do ponto de vista farmacológico. Diferenças na biodisponibilidade oral, por exemplo, denotam uma maior potência para oxicodona. Apesar de ser amplamente utilizada no tratamento da dor neuropática, a morfina é associada à tolerância mais rápida e a maior necessidade de resgate em comparação com a oxicodona. E aí a gente vê isso todo dia na prática clínica, né? Paciente que chega ao limite da tolerância, né, de morfina, e aí sempre pede, né, nos PS ou nas enfermarias quando estão internados, uma dose maior para tentar sustentar um efeito parecido à dose anterior. Além disso, é conhecido que cerca de 1/4 dos pacientes com dor relacionada ao câncer não respondem bem à morfina. Então, olha só o salto que a gente dá. No Brasil, a oxicodona de longa ação está disponível em comprimidos de 10, 20 e 40 mg. Portanto, a correlação mais próxima seria 2 comprimidos de 40 mg a cada 12 horas, com morfina de liberação imediata em caso de dor irruptiva, em caso de exacerbação do quadro álgico, né, de 30 a 40 mg a cada 1 ou 2 horas. Converter morfina para metadona. A metadona é um analgésico opioide potente com antagonismo, né, a N-metil-D-aspartato. É o nosso, vou até escrever aqui, né, para a gente dar uma lembrada aí, quem gosta de estudar fisiologia, né. Estou falando aqui, gente, quando eu falo de N-metil-D-aspartato, eu estou falando dessa coisa linda aqui, NMDA, ok? Vou botar para o meu ponteiro. O que acredita-se aumenta sua potência analgésica e contribui para uma utilização na dor neuropática. Existe uma preocupação considerável com a possibilidade de prolongamento do intervalo QT e alterações na condução cardíaca com metadona. Em virtude dessa preocupação com o prolongamento do intervalo QT e alterações na condução cardíaca, a metadona não é convertida usando-se uma correlação padrão.
Em vez disso, a correlação para a conversão está relacionada com a dose oral total de morfina já administrada. À medida que a dose de morfina aumenta, a correlação de conversão para a metadona diminui significativamente. Então a gente percebe aqui, né, a relação de conversão, ok? À medida que a dose de morfina aumenta, né, a correlação de conversão para a metadona diminui de maneira significativa, né? Eu falei em intervalo QT, gente, tá? Eu vou novamente tentar desenhar aqui, e aí eu vou lá para a cardiologia, né? O intervalo QT nada mais é do que aquele responsável, do que aquela forma de onda, né? Não desenhei bem, né? Mas ficou legal. A gente tem a onda P, Q, R, S e a nossa onda T. O intervalo QT, ele é alargado, né? Ele é prolongado, né? Então, em algumas situações, então, para que pacientes, principalmente aqueles pacientes que já têm uma condição cardíaca prejudicada, evidentemente, né, essas correlações precisam ser feitas sob o mais criterioso processo possível, né, para a gente não ter interferência lá na frente, ok? Vamos apagar essa coisa feia aqui. E continuar com a nossa aula. Vamos partir lá para a conversão de morfina e a nossa querida Fenta, né? Fentanil. A conversão para o fentanil também requer uma abordagem diferente daquela normalmente usada para converter morfina em oxicodona, devido à transição da via oral para a transdérmica. A gente lembra lá, né, gente? Olha só o quadro. Olha só. E aí tem um porquê, evidentemente, né? A gente tem que ter um perfil de paciente para a gente fazer esse tipo de conversão, né? Se a gente está fazendo uma via... Perdoe. Se a gente está fazendo uma conversão de morfina, né, que genericamente é endovenosa, para um fentanil que é utilizado aqui com via transdérmica, evidentemente o perfil do paciente é um paciente que já vai fazer medicação crônica, é um paciente diferente, né, um paciente que não está agonizado supostamente, né? E como eu já havia comentando, ele é um processo diferente, a processo de conversão do que é aquele, né, utilizado aqui na oxicodona. O fentanil é especialmente útil quando são justificadas doses diárias totais mais altas de opioides e em casos de dificuldade de deglutição. Contudo, a conversão de fentanil é mais imprevisível e sujeita à falha em proporcionar alívio inicial da dor na primeira vez de utilização do nosso adesivo, né? Em cerca, na verdade, de metade dos pacientes. A dose diária total de todos os opioides orais precisam ser consideradas e convertidas primeiramente para equivalentes de morfina e depois para a dose EV equivalente de morfina. Ok? Então, atenção aí nesses processos de conversão. O enfermeiro, ele participa integralmente aqui desse processo, tá, gente? Com a equipe da oncologia, tá? Então, tratar esse preparo do paciente para mudança, para conversão, né? E entender as representações clínicas que essa conversão pode iniciar, é importante aqui para a nossa prática. Com relação ao tratamento da dor neuropática, né? O câncer em si e muitos dos tratamentos utilizados rotineiramente podem levar à dor neuropática. Cerca de metade dos pacientes com dor relacionada ao câncer podem referir dor neuropática, especialmente quando são administrados agentes quimioterápicos. É sempre desejável que a patologia subjacente à dor neuropática seja identificada,
e tratamento específico seja recomendado. As doses dos analgésicos devem ser tituladas com base na eficácia e no aparecimento dos eventos adversos. Falta de eficácia dos analgésicos é uma possibilidade que deve ser considerada somente depois de 2 a 4 semanas de tratamento com doses adequadas. As combinações de analgésicos costumam ser mais eficazes, sendo que os índices de resposta esperados para tratamento isolado em geral não ultrapassa 50% para qualquer monoterapia. O número necessário de pacientes para tratar o NNT com várias medicações usadas para dor neuropática varia entre -2 para antidepressivos tricíclicos mais antigos, que são representados por TCAs, maior que 8 para inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os IRS, e números intermediários para oxicodona, pregabalina, gabapentina, tramal e outros agentes. E aí a gente tem um quadro de recomendações para o manejo da dor neuropática no paciente oncológico: a pregabalina 300 a 600 mg dia, a gabapentina 900 a 3.900 mg dia, a duloxetina 60 a 120 mg por dia, a amitriptilina 25 a 100 mg dia, a venlafaxina 75 a 255 mg por dia, a carbamazepina de 200 a 1.200 mg por dia, a nortriptilina 25 a 100 mg, o tramadol de 150 a 400, os corticosteroides em doses variadas, a oxicodona sem dose de teto e a metadona sem dose de teto, com monitoramento do intervalo QT, como eu já havia explicado anteriormente, por ECG. E aí sempre, gente? Aqui a gente tem uma representação da ação de cada fármaco em cada ponto aqui da transmissão do reconhecimento nociceptivo da dor, que a gente foi por um trauma, na verdade, e aí como é que se dá essa busca até o impulso, impulso ascendente, modulação e o momento, o segmento de ação, do fármaco específico. Aqui ainda na região periférica, os anestésicos locais, as drogas anti-inflamatórias, nervo periférico, os anestésicos locais, opioides agonistas alfa-2 aqui na porção do gânglio dorsal, os opioides agonistas de alfa-2 aqui direto no sistema nervoso central. Com relação aos efeitos indesejados, dos opioides, os opioides têm efeitos secundários indesejáveis previsíveis que, se não forem evitados ou minimizados, podem dificultar, na verdade, a titulação da dose e a aderência do doente ao tratamento. Então são condições, e aqui eu tentei fazer com uma condição menor, que aí a gente vai ascendendo, tem obstipação, o uso de opioide é muito comum, então dentro das prescrições a gente já tem que fazer essas previsões, a equipe tem que orientar o paciente tanto no uso de fármacos para prevenir essas situações, como orientar o paciente com exercícios para melhorar o peristaltismo, a própria sedação, sedação maciça desse paciente com o uso sobressalente de drogas. Náuseas e vômitos são bem característicos. A tolerância e a dependência, o paciente, à medida que vai fazendo o uso de respectivos opioides,
ele vai desenvolvendo tolerância, e aí a dose, na busca do mesmo efeito, né, cada vez mais ele tende a usar mais daquela medicação. Então, se o esquema não for muito bem feito, o paciente pode sim não tolerar mais. E a própria depressão respiratória, né, hoje é uma condição que já está sendo bem prevista aí na prescrições das medicações opioides e os adjuvantes, né? Então está bem restrito ao uso indevido dos opioides, né? Porque o uso controlado, hoje na prática clínica, é bem difícil o paciente fazer depressão respiratória, né, para um uso controlado, né? Aqui a gente tem um tratamento da dor agudizada. Aqui a gente tem um esquema, né, de tratamento de dor. A dor agudizada ou irruptiva pode ser definida como uma exacerbação passageira da dor que se sobrepõe a um fundo de dor persistente e estável, né? Os doentes com dor crônica moderada ou intensa podem apresentar dor irruptiva em 52 a 64% dos casos. É habitual, né, uma dor de intensidade moderada a grave, de início rápido, menor que 3 minutos, em 43% dos pacientes, dos doentes, com duração relativamente curta, aproximadamente 30 minutos, e frequência de 1 a 4 episódios por dia, né? Alguns doentes apresentam agravamento da dor relacionada com a diminuição da concentração sérica de analgésicos de manutenção. Então a gente percebe, né, em 24 horas, né, o paciente faz alguns picos de dor, né, aquela dor além da dor crônica, né, e aí, além da capacidade, né, de inibição pela medicação de base, né, então a gente tem a percepção aqui da agudização do processo, né, representado por esses picos, né. E aí a gente tem um equívoco de tratamento. Aqui eu trouxe aqui duas condições, né, com relação à sobredosagem de tratamento. A gente percebe que a medicação de base subiu quando a gente trata de maneira equivocada, né, tentando ultrapassar inclusive o limiar de dor irruptiva, de agudização, entretanto trazendo uma sobredosagem excessiva para o nosso paciente, né, e aí repercutindo de maneira bem mais agressiva, né, com a possibilidade de evento adverso, né, bem mais habitual. E aqui a gente tem um tratamento mais adequado, né, segundo modelagem. Aqui vocês percebam, né, da dor referida pelo paciente, da agudização. Então a gente tem perfeitamente, né, o tratamento ideal, né. A gente tem a medicação de base associada a outras medicações, né, que exatamente acompanham, né, o relato e a queixa do nosso paciente. Então essa percepção aqui é a percepção correta, né, mas por vezes a gente ainda encontra sobredosagem, principalmente para aqueles pacientes que fazem uso de medicação em casa e às vezes não estão tão bem orientados, e aí fazem sobredosagem. Os fármacos adjuvantes ou analgésicos, eu já falei bastante a respeito deles, né? Os fármacos adjuvantes podem ser utilizados em qualquer degrau da escala de OMS, da Organização Mundial de Saúde. É aquela escada onde a gente parte primeiro do uso de analgésicos e opioides fracos, né, e vai ascendendo até o uso de opioides fortes e intervenções ou terapias de intervenção mais eficazes. Não apresentam um efeito analgésico eficaz quando utilizados isoladamente, mas em combinação com analgésicos podem permitir redução das doses de opioides, assim como tem um papel importante no tratamento da dor neuropática, como eu já havia comentado, que habitualmente é difícil de tratar mesmo com opioides. E aí a gente tem os efeitos, as medicações que eu já comentei anteriormente, os antidepressivos, os anticonvulsivantes, os corticosteroides, o bisfosfonatos, entre outros. E aí a gente precisa estar ligado aqui, tá, gente?
porque são medicações que nos ajudam muito, são medicações onde naturalmente a gente precisa conhecer os efeitos. E por fim, as terapias intervencionistas, né? A gente, de antemão, eu falo que nessa aula eu não comentei sobre as terapias elétricas, né? A gente vai, aqui no nosso curso, a gente vai fazer uma atividade para você aí que está assistindo no nosso canal. Você pode entrar em contato comigo e aí a gente debate diretamente as terapias elétricas, né? Então, com relação às terapias intervencionistas, cerca de 10% dos pacientes podem se beneficiar com tratamentos intervencionistas, que incluem analgesia espinhal, vértebroplastias, bloqueio de nervos e plexos e procedimentos neurocirúrgicos como parte de um tratamento multimodal para o controle da dor. Lembro que é recomendado quando o paciente não tem sua dor controlada com medicação oral, opioide epidural ou subdural acompanhado de pequenas doses de anestésico pode promover alívio, né, dessa dor. Os bloqueios de nervos periféricos são limitados no controle da dor oncológica. Não existe estudo controlado comprovando sua eficácia, mas ele é útil na dor pós-operatória, fratura de costela, por exemplo. Infusão de anestésicos por meio de catéteres no plexo braquial e outros nervos podem aliviar a dor. O exemplo mais comum é o das dores por invasão de plexos nervosos, como a invasão do plexo braquial nas metas de neoplasias do pulmão e da mama. É o que também ocorre na invasão dos plexos lombar e sacro, por neoplasias do reto, bexiga e próstata, por exemplo. Nestes casos, pode-se lançar mão da cirurgia chamada cordotomia, que consiste na coagulação com radiofrequência do feixe espinotalâmico lateral da medula cervical. O método ele pode ser utilizado por via percutânea, sob anestesia local e a céu aberto sob anestesia geral. Evidentemente, o método percutâneo ele é mais seguro, pois tem a informação do paciente a cada passo da cirurgia, porém exige total controle físico e psíquico do nosso doente. Para aqui nas neoplasias de cabeça e pescoço, para casos como esse e com dores generalizadas, acometendo a face, pescoço e às vezes irradiando-se para o alto da cabeça, pode-se utilizar o método da solitariotomia combinada, que consiste na coagulação com radiofrequência do núcleo caudal do trigêmeo, do trato solitário e secção das primeiras raízes sacras. Quando a dor acomete somente território do nervo trigêmeo, pode-se utilizar a chamada termocoagulação percutânea do gânglio de Gássia com radiofrequência. Através de uma agulha é feita a punção na face do gânglio de Gássia e após verificação do território do trigêmeo a ser lesado, faz-se lesões com radiofrequência com consequente desaparecimento da dor naquele local. Gente, olha só, medo, depressão e alteração do sono têm sido relatados como fatores que aumentam a dor e o sofrimento do paciente oncológico. Pacientes que apresentam sinais de angústia devem ser dada a oportunidade de expressar suas emoções, pensamentos, medos e expectativas em relação à sua dor. Em algumas situações, o suporte deve ser estendido aos familiares, na verdade todas, né, pessoas? O sofrimento pode desempenhar um papel importante na qualidade de vida do paciente. Ignorar esse sofrimento pode ser tão desastroso como ignorar a dor somática, por exemplo, não fazendo sentido tratar uma sem a outra. Então, o que a gente queria passar era isso, né? Espero que tenham gostado. Na verdade, aqui é só a pontinha do iceberg. A gente precisa aí cair de cabeça no estudo da avaliação e tratamento da dor oncológica, especialmente na fisiopatologia, no comportamento do paciente com câncer, né? Aqui para a nossa prática clínica, o enfermeiro ele precisa saber abordar esse paciente, né?
e entender plenamente as interações medicamentosas que vocês perceberam aí que a gente não trata. É difícil o tratamento oncológico monoterápico, né? A gente tem interação medicamentosa, a gente tem poliquimioterapia, né? A gente tem as outras terapias invasivas que a gente aí não abordou, quimioterapia, e a gente vai fazer uma aula específica, radioterapia, a gente vai ter uma outra aula específica, né? De modo geral, achei que foi bom, espero que tenham gostado, né? Fica aqui meus agradecimentos. Meu e-mail é fcarlos.magalhães, não tem esse tio, tá, gente? @hotmail.com. Meu WhatsApp, eu sou aqui de São Luís, tá? No Maranhão, 981717522, é um número exclusivo para o WhatsApp. Se gostaram aí, dê um likezinho, né? Sigam o nosso canal, alertem, ativem o sininho para vocês receberem todas as nossas aulas, né? Então é isso, agradeço, tchau, tchau, até a próxima.